O Titan é um mergulho para o Titanic nesta edição da quinta propriedade, o Ocean Gate. Experiência de Titanic. Mergulho para o naufrágio mais armazenado do planeta, que foi terrível. Este é um momento difícil. É o momento em que você, como profissional de busca e resgate, nunca quer lidar com isso. 5 pessoas estavam a bordo, incluindo o proprietário controverso do submarino. Então lembre-se das regras que você quebrou. Você sabe que eu quebrei algumas regras para fazer isso. Foi uma corrida contra o tempo seguida pelo mundo. Uma missão de resgate baseada aqui em St. John's, NL. Uma cidade não estranha à tragédia no mar. Porque eu apenas tenho um mau pressentimento imediatamente, você sabe. Não é assim que você faz as coisas. Estamos descobrindo como um submersível experimental foi permitido levar passageiros para um dos lugares mais remotos e imperdoantes do oceano. Portanto, você está confiante de que ele frequentemente destaca a segurança do Titã, certo? Não, certo. Então você pode ver o superfundo. Os 2 escritórios de barco. Deveria ter quase. Respalde. Respalde. Sim, você pode ver o fundo. Respalde. Este é Mark Kelly. Esta é a quinta propriedade. Mais pessoas viajaram para o espaço ou o topo do Monte Everest do que visitaram o naufrágio do Titanic. Mas as expedições do Porto do Oceano podem estar prestes a mudar isso. Era em 2017, e a Stockton Rush se apresentou ao público canadense com um toque audacioso. Muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz em estar aqui. Ele vendeu assentos no submarino para viajar ao Titanic. 105 mil cabeças do Zil. Esgotamos as primeiras 54 posições em maio de 2018 e conseguimos preencher 2 semanas adicionais em 2019. Poderia nos dizer qual é o nível de perigo envolvido nesse tipo específico de expedição? Bem, surpreendentemente, a parte mais segura da expedição será a parte que envolve a exploração submarina. Nos últimos 35 anos, não houve lesões em um comercializador, um submarino privado, embora tenham mais de 15 mil pessoas entrando neles. Ir ao mar é inerentemente uma atividade arriscada, mas estamos fazendo tudo o que pudermos para garantir que seja o mais seguro e confortável possível. Stockton Rush, muito obrigado por estar aqui. Acho que vemos você no próximo ano em St. John. Estamos ansiosos por isso. O Titanic nunca realmente descansou em paz. O chamado navio inafundável afundou em 1912. Em parte devido a defeitos de projeto, em parte devido a um capitão que ignorou os avisos. E um século depois, parece que a corrente de Stockton estava destinada a repetir a história. With a degree in aerospace engineering from Princeton, Rush Coer-Lantididi established Ocean Gate in Everett, Washington in 2009. É quase impossível descrever o que é debaixo d'água, por isso quero lançar o Ocean Gate. I describe Stockton as one of the smartest people I've ever known. I mean, he's not only intelligent, but also has intellectual curiosity. Especially in engineering, he's always been a problem solver. Guillermo Sunline Coer-Lantididi established Ocean Gate with Stockton Rush. Quanto ao uso de Titan ou uma tecnologia para ir profundo debaixo da água, onde as pessoas normalmente não vão e poucos humanos já foram, eu digo que ele sonhou com isso desde criança. A corrida veio de uma família rica. Aos 19 anos, ele era um piloto treinado e parecia que nasceu para explorar. Eu não ia chegar a Júpiter ou Marte, mas percebi que tudo o que achava que estava lá fora está realmente debaixo da água. Sua esposa, Wendy, é a bisneta de um gigante do varejo que, juntamente com sua esposa, foram 2 das pessoas mais ricas a perecer no Titanic. Até onde você sabe, ele sonhou em usar o Titan para ir a Titanic? Eu não, acho que isso nunca foi um sonho dele. This is more of a business decision. O Ocean Gate possui 3 submersíveis. Temos antipodes que podem atingir 305 metros ou 1.000 pés, um Ciclope atingir 500 metros ou 1.600 pés e um Titan atingir 4.000 metros ou 13.200 pés. A joia de Rush é o Titã, que será diferente de todos os outros submersíveis do mar profundo que haviam vindo antes dele.
No núcleo deles, um casco esférico de titânio. Para suportar a pressão implacável do oceano profundo, Rush escolheu construir o casco de 5 pessoas para os Titanes, com um material mais leve e econômico, cerca de 12 centímetros de fibra de carbono. Este vídeo do Ocean Gate, de 2017, mostra um anel de titânio colado ao casco de fibra de carbono do Titan. Quando se tornou o submarino de fibra de carbono de mergulho mais profundo já construído, alcançará 4.000 metros e será o único no seu tipo. Eu serei o primeiro no submarino. Seria o único por motivos justificáveis. A fibra de carbono é usada principalmente para aeronaves, não para submersíveis. A pressão da água exerce uma força enorme no casco. Por exemplo, a pressão de 10.000 metros é de quase 1 tonelada por polegada quadrada. Em 2018, David Lockridge, diretor de operações marítimas do Ocean Gates, lançou um relatório de página A10 para Rush e outros 4 funcionários da empresa, descrevendo falhas no projeto e construção do Titan, que ele disse que havia sido demitido várias vezes. Eu devo fazer este relatório para que haja um registro oficial em vigor, ele escreveu. Entre mais de 2 dúzias de questões de segurança que o bloqueio mencionou que precisavam ser abordadas, estava o anel projetado para conectar peças que não foram vedadas corretamente, material do piso que era facilmente queimado e, mais preocupante, sinais visíveis de delaminação e buracos no casco de fibra de carbono. Concluiu que até que as ações corretivas sejam implementadas e finalizadas, o Titan não deve ser tripulado em nenhum dos próximos testes. Existem aproximadamente 2 dúzias de subfabricantes privados no mundo que se reúnem uma vez por ano para discutir inovações, melhores práticas e garantir a segurança em sua indústria crescente. Depois que o relatório de Lockridge foi vazado, o alarme tocou. É assim que, se isso for ruim, não será apenas ruim para a empresa e as pessoas envolvidas, mas para toda a indústria. Will Conan é um Quebecer que agora mora na Califórnia projetando e construindo submersíveis. Disse que tentou convencer Rush a reconsiderar seu design de fibra de carbono. Por exemplo, se você tiver fibra de carbono, materiais compósitos, terá muitas técnicas para montá-los. O engenheiro que calcula o que cada camada faz é quase impossível. É por isso que disse ao Stockton ao telefone que mergulhar a 4.000 metros não é um programa de teste. Então, em 2018, como membro da Sociedade de Tecnologia Marinha, Conan redigiu uma carta para Stockton Rush. Escreveu que membros da indústria expressaram uma preocupação unânime quanto ao desenvolvimento do Titan, à expedição planejada e aos possíveis resultados negativos, de menores a catastróficos. Na carta, você mencionou a palavra catástrofe. Existe um medo de um resultado potencialmente catastrófico. O que você quer dizer? Claro que... Pode matar alguém. Certamente. Isso indica que é perigoso, o que realmente é difícil. Certo. A carta foi distribuída a dezenas de especialistas, mas o Conselho da Sociedade de Tecnologia Marinha se opôs a seu envio. Eventualmente foi vazado durante a corrida e ele chamou o Conan. Por que ele foi descartado? Quero dizer, ele não estava feliz... Mas, de certa forma, eu estava feliz por ele ligar porque não tinha permissão para enviá-lo. Então ele voltou e ele disse, bem, o que é isso? É como, bem, você lê, pode ver o que é e dizer que estamos realmente preocupados. É como, sim, bem, você sabe, estamos à frente da inovação, as regras apenas nos impedem. Veja, no estoque, eu tenho tanto desejo quanto você de inovar e criar novas ideias. Talvez não sejam regras, mas há uma forma de fazer isso. Eu acho que é crítico considerar por um minuto que, se o público em geral pagar para entrar na máquina, você deve ser mantido em um padrão mais alto. Ottawa nasceu? O Patrick Leahy assinou a carta. Ele projetou um submarino que mergulhou até 11.000 metros, quase 3 vezes a profundidade do Titanic. A 11.000 metros, a pressão no casco, né, o limite de pressão que estamos, você sabe, né, as pessoas estão dentro, é equivalente a 292 jatos de combustível completo sentados sobre ele. Ele disse que o Titã não foi projetado para segurança. Ele viu em primeira mão enquanto estava de férias nas Bahamas, onde estava sendo testado pelo Ocean Gate. Eu andei em torno dele e expressei alarme e preocupação com muitas coisas que vi.
Então eu fiz uma lista de algumas coisas. Eu acho que eles deveriam olhar, mas não pensei nisso. De fato, sinceramente, eu acho que quando eu ri, Ele realmente mergulharia, mas primeiro deixou David Lockridge, que depois avisou os investigadores trabalhistas do ZEWAI sobre as falhas de design nesta entrevista obtida pela Fifth Estate. As sessões são uma bagunça. Parecem queijo suíço, com cortes que atravessam tudo. Você pode sentir as delaminações onde a resina não foi aderida corretamente. OceanGate processou ele e Lockridge contraprocessou. Esses casos foram resolvidos fora do tribunal e as queixas trabalhistas foram retiradas. Rush afirmou ter construído um novo casco. Aqui, estamos realmente focados em uma coisa, e que é o recipiente de pressão e certificar-se de que aquele componente, que é claramente o componente mais crítico do submarino, é seguro e capaz de lidar com profundidades até 4.000 metros repetidamente com pessoas a bordo. Mas o novo casco é diferente do primeiro. Contatamos a OceanGate e a empresa que construiu o casco. Eles se recusaram a comentar. É claro que o Titã sobreviveu ao turbilho de seus críticos. Rush estava pronto para mergulhar e agora ele estava cobrando os $250 mil por um bilhete para o Titanic. Quando voltamos, fizemos um mergulho experimental no mar com o que foi construído e operado. Este tranquilo marina no sul da Califórnia é um portal para as pessoas que procuram uma experiência de viagem única. A indústria global de turismo de aventura está explodendo, e este submarino amarelo é apenas um ingresso para exploradores amadores. Estamos aqui em Redondo Beach, Califórnia, para conhecer alguns canadenses atrás de uma empresa chamada Siamagit. Eles agora construíram 16 submersíveis. Alguns são usados para busca e resgate, outros para pesquisa marinha e outros são brinquedos para ultra-ricos. Eles disseram que esta é uma indústria de crescimento, então hoje vamos mergulhar com eles para ver o que é o alboroto. A equipe do Will e do Charles Conan construiu este sub de 5 pessoas para um cliente privado na Europa. Preço de US $6 mil. Depois de usar nossas câmeras e verificações pré-mergulho para montar o submarino, estamos prontos para embarcar. Juntou-me a minha colega Julie Deffen, do programa de rádio canadense no Catch. Helen. Travela fechada. Hoje mergulharemos apenas para 100 metros para experimentar essa experiência. Algumas pessoas estão pagando caro para tentar. Dentro, Charles Conan nos informou sobre as características de segurança do submarino. Estes são dispositivos de autorrespiração. Máscaras de oxigênio se houver fogo e fumaça na cabine, mas sempre há um plano de contingência. Sim. Então temos um plano de emergência agora. Esse plano inclui 4 dias de oxigênio e 4 dias de comida e água e um veículo operado remotamente ou ROV a ser implantado no navio de suporte, se necessário. A barcaça nos rebocou para o mar, apenas na costa. Não sou eu, mas sei que nós. O que está falando? Não é justo comparar isso com os Titãs antes, porque são navios completamente diferentes construídos para fins completamente diferentes. No entanto, profundidades completamente diferentes. São 5 pessoas. É uma pessoa de 5 pessoas. Para você, a segurança continua sendo a prioridade. Preocupação que ele tem que reconhecer, aprovar para que ele seja certificado, para que os proprietários percebam que eles têm um navio que foi aprovado por terceiros para padrões, reconhecendo padrões internacionais. A maioria dos submarinos é inspecionada e certificada por agências independentes e internacionalmente reconhecidas, como o American Bureau of Shipping ou ABS. Em 2018, David Lockridge, diretor de operações marítimas do OceanGate, demitido, disse em documentos judiciais que incentivou fortemente a empresa a trazer ABS para inspecionar e certificar o Titan.
Mas isso nunca aconteceu. Em 2019, a OceanGate disse que iria para outra agência para buscar classificação no registro da Lloyd. Então, a quinta estadoria contactou Lloyds, que nos disse que recusaram o pedido de OceanGate para fornecer classificação após uma observação preliminar do OceanGate em 2019 para testar um submersível Titan, e que eles nunca classificaram o Titan. O submarino do portão oceânico não foi certificado. Era uma nave experimental e, como tal, nunca deveria ter transportado seres humanos. Francamente, não é adequado para o propósito. Se você quiser usá-lo para transportar seres humanos, você deve estar disposto a enviar seu projeto, sua engenharia, sua análise para uma revisão de terceiros. Em algum momento, a segurança é apenas um desperdício puro. Digo, se você só quer segurança, não saia da cama, não entre no carro, não faça nada. Em algum momento, correrá algum risco, e isso diz respeito à recompensa. Eu disse que acho que poderia fazer isso com segurança, infringindo regras. Portanto, estou em desacordo com a ideia de que essa certificação impede inovação ou pensamento progressivo. Isso definitivamente não é verdade. Eu só acho que você sabe, esse é um polícia. Embora o Titan não tenha sido testado de segurança independentemente, o vídeo promocional do OceanGate diz que o submarino foi projetado com a ajuda de alguns bateiros pesados de engenharia. Nós trabalhamos com especialistas aeroespaciais da Universidade de Washington, NASA e Boeing no projeto do casco. A quinta propriedade entrou em contato com os chamados parceiros da Rússia. A Universidade de Washington não estava envolvida no projeto, engenharia ou testes do Titan. A Boeing não era um parceiro no Titan e não o projetou ou construiu. A NASA fornece apenas consultoria virtual. A agência não realizou nenhum teste e fabricação através de sua força de trabalho ou instalações. Então, você acredita que ele regularmente descreve a segurança do Titan de alguma forma? Ele é certo. A questão principal é, ele tinha conhecimento? Bem, nosso trabalho era deixá-lo saiba disso, sim. Conan é um crítico e concorrente do OceanGate, então nos perguntamos por que ele foi listado como consultor da fundação de pesquisa da empresa. Eu, na verdade, não sabia que era consultor da fundação. Você não está ciente? No site deles listaram você como consultor em 2015. É, realmente. Ok, muito obrigado. Na verdade, eu realmente não sei. Esta isenção deixa claro o fator de risco para qualquer pessoa que quer um assento no Titan. Leve em parte. O navio submersível experimental não foi aprovado ou certificado por nenhum órgão regulador e pode ser construído de materiais que não tenham sido amplamente utilizados em nenhum submersível ocupado por humanos. Se isso não chamar sua atenção, a possibilidade de morte é mencionada 8 vezes em letras finas. Rob McCallum levou mergulhos em fundo em todos os oceanos da Terra. Ele mencionou que se apressou a ouvir seus críticos. Mergulhar num casco de fibra de carbono não certificado era como desafiar as leis da física. Você sabe, em todas as entidades com que tenho trabalhado ou navegando, a cultura da segurança tem sido a principal prioridade. Qualquer um da equipe pode levantar uma preocupação de segurança e não é descartado até que seja investigado completamente e seja celebrado como uma maneira de tentar evitar um incidente. Mas como você observará na correspondência, a doutrina sempre o considera uma ofensa pessoal, tal como uma ofensa pessoal. A resposta do Rush ao McCallum? Eu sou claramente um defensor de um caminho diferente. Uma comparação relevante para o OceanGate é a Galáctica Virgin, a origem azul e a SpaceX que usará naves espaciais não certificadas com seus clientes, concluiu Rush. Ouvimos os gritos infundados de você, vais matar alguém muitas vezes. Eu considero isso um insulto pessoal sério. De volta à Califórnia, estamos prontos para mergulhar no submarino certificado do Sea Imagine. A parte superior nos deu permissão para mergulhar. Ele vai ativar o confiante vertical agora, como você vê, e nos empurrar para o que você vê. Veja por trás, esse é o perfil vertical. Estamos empurrando você para o quarteiro. Aqui vamos. Estamos lá. Uau, isto é deixado de outro lado. Roger. Ademais, conseguimos ver 20 metros adiante e temos um caminho à frente.
Terminar. Sim, Roger. Tem um conjunto de veículos antes de continuar lá. Roger. Vá para um conjunto. O vírus se espalhou e, como resultado, eu acabei pegando um. Tem de ser profissional, mas ao mesmo tempo isto é muito legal. Eu tenho que dizer que nunca tive essa experiência antes. Não demorou muito para estarmos envolvidos na escuridão total. 100 metros no fundo para que você possa ver o fundo. Você não deve estar muito longe. Deveria ter quase. Respalde. Sim, você pode ver o fundo. Respalde. Todos os protocolos de segurança e precauções para um mergulho de 30 minutos ao fundo do oceano. Mas seria uma experiência muito diferente para a tripulação do Titan. Em 16 de junho de 2023, o submarino foi rebocado do porto de St. John até o local do naufrágio do Titanic. Esta será a 14ª viagem do Titã ao fundo do oceano para ver o majestoso naufrágio. Também será o último quando voltarmos. Um relato em primeira mão do que era mergulhar no Titã. Quando você entrar, você sabe que tudo está caindo em você. Você tem essa ideia sobre tudo o que pode dar errado. A 600 quilômetros de St. John, a equipe Titan chegou ao seu destino no Atlântico Norte. Era um dia de mergulho. Os 5 passageiros foram presos no casco de fibra de carbono do submarino. Stockton Rush foi juntos ao bilionário britânico Hamish Harding, empresário paquistão Shahzada Dawood e seu filho de 19 anos, Suleiman. O guia deles era o submarinador francês Paul-Marie Narjalais, ex-comandante da Marinha Francesa. Narjalais tinha feito 37 mergulhos bem-sucedidos para o Titanic. Eu sou increível. Eu não podia acreditar que ele iria ir lá fora e expressei minhas graves preocupações a ele de uma maneira tão simples quanto como você pode. Seu amigo Patrick Leahy disse que Narjalais deveria ter reconhecido o risco de mergulhar no Titan. Ele não é apenas inteligente, ele é muito inteligente e muito experiente. Então, quando perguntei a ele, Pete, por que você está fazendo isso? Ele disse, bem, porque você sabe, talvez eu possa ajudá-los a evitar tragédias se eu estiver lá fora, você sabe. Talvez eu possa ajudar a melhorar a segurança de suas operações. Acredito que ele realmente tinha a convicção de que poderia realizar tal façanha. Pegar você. Encontrei. PH. O empresário de Toronto, Colin Taylor, conheceu Narjalai quando Taylor e seu filho se mergulharam no Titan em 2022. Então isso é uma garantia para você. Isso é absolutamente tranquilante. Taylor tinha ouvido muitos críticos do Titã, mas diz que Stockton Rush assegurou-lhe que ele e seu filho estavam seguros. Quando você está prestes a entrar no submarino, preso, uma vez dentro, você sabe que tudo está atingido em você inevitavelmente, certo? Você tem essa consciência. Você tem essa ideia sobre tudo o que pode dar errado. O Titan é um passageiro para um mergulho para o Titanic. E se passageiros como Taylor tinham alguma preocupação sobre o controverso casco de fibra de carbono do Titan, Rush tinha uma solução. Então, quando estávamos dentro, havia um contador que estava contando o número de rachaduras que aconteceram no submarino. E você pode vê-los ficando para cima e para baixo pela grade. Você sabe, rachaduras na laminação. Isso é certo. Bem, qual é seu sentimento em relação a isso? Não é uma preocupação maior? Isso é uma preocupação, mas você sabe que está ocorrendo, está sendo monitorado e é natural que a fibra de carbono passe por estresse e apresente dessas fissuras. Vamos dar uma olhada no Titan. Apresse-se a se orgulhar de sua abordagem não convencional. Para ele, essa é a inovação de pico. Tudo é executado com esse controlador de jogo e essas telas de toque, Bluetooth, então eu posso entregá-lo a qualquer pessoa. It's designed for a 16-year-old to play with and is super durable. We keep some spare parts on the boat just in case. Para outros, a correr é apenas cortar os esquinos para economizar dinheiro. Durante 2 verões, o Ocean Gate fretou o horizonte ártico. Para. Transporte o submersível do porto de St. John para o local do Titanic.
Mas em 2023, o Ocean Gate seguiu uma nova direção, alugando menor e barato. Polar Printing. Check. Muitas pessoas trabalham no submarino. YouTube Jake Coiler está em uma expedição da Titanic em 2023. Estou tão animado. Seu vídeo mostra como o submarino foi rebocado para o mar e de volta por 36 horas, em vez de armazenar com segurança na popa do navio. O iceberg desceu da Greenland, eles vieram para planejar St. John e para aqui passar por Titanic. Larry Daly é um coordenador de logística veterano em St. John, que ajudou a expedição a mergulhar para o Titanic. Ele estava no porto na primavera de 2023 e ficou surpreso com o que viu. Quando vi o Príncipe Polar rebocando a plataforma com um submersível e um pequeno Zodíaco rebocando atrás, um cara sentado através do estreito atrás de nós, onde estamos agora. Sabes, a primeira coisa que eu disse, não vou repetir, mas sabes o que eles estão fazendo? Você sabe, é assim que eles levam isso para o site da Titanic a 350 milhas de St. John? You know, that's what they're doing. This is going to end badly. De acordo com dados do tráfego marítimo do site, na primavera de 2023, o Titan foi rebocado 2 vezes para o Titan e de volta. During Kohler's journey, the Titan's computer system that controlled the submarine failed. We need to identify the control issue. It's quite important to control the submarine. It's up there with life support. Ok, estamos dentro e selados no submarino. Dias depois, a tripulação tentou um mergulho de teste. Sim, nós estamos fazendo isso. Eles fizeram cerca de 10 metros antes de reaparecer. Sim. Isso significa que eles provavelmente vão trazer... Nós nos levantamos em breve, sim, você sabe por que não temos. Comentários para... Por um tempo, essas questões críticas da missão atormentaram o Titão. Apenas 2 semanas antes eu vou mergulhar. Mas St. John não questionou a segurança do Titan, mas estava ocupado subindo a bordo. Em maio de 2023, Terra Nova e Labrador sediaram sua turnê de Príncipe Polar nas mídias sociais. O Joe Singleton é o chefe interino de tecnologia oceânica do Instituto e junta-se a nós esta manhã. Uma das principais escolas de pesquisa marinha do Canadá, o Instituto Marinho de St. John, se associou com o Ocean Gate para que os alunos se juntem à expedição. Então, o que vai acontecer no mergulho em que seus alunos farão parte? Então, eles integrarão essa equipe, composta por 4 pessoas. Supondo que se um dos membros da expedição tiver receio, haverá um assento vago. Nunca se sabe, eles podem realmente ter um assento disponível para o mergulho. O Sr. Couturier ensina biologia oceânica no Instituto. Ele disse que a escola está dando legitimidade científica ao que ele considera uma viagem turística mimada. Não sei qual é o plano de exploração deles, o plano científico deles. Eles podem se chamar de exploradores. Ok, tudo bem, mas por que você está indo para o explorador? Um túmulo que outras pessoas visitaram 200 vezes. Couturier diz que ninguém no Instituto estava a fazer a sua devida diligência sobre a expedição de Ocean Gates. Nós nos orgulhamos da Universidade e do Instituto Marinho, do Instituto de Pesca e Marinho da Universidade Memorial, especialmente por ter sido certificado pelos padrões internacionais de educação, formação e pesquisa. Alguém fez perguntas? Não sei. Você está fazendo perguntas. Bem, eu estou fazendo perguntas depois, certo? Eu não lhes perguntei antes. Alguém questionou o risco de colocar estudantes nessas expedições? O Instituto Marinho recusou nosso pedido de entrevista. Quando se considera a segurança marítima, não há lugar mais seguro ou conveniente do que o porto de St. John. Todas as agências responsáveis pela segurança marítima estão aqui. A Guarda Costeira Canadense, o Transporte Canadense, a Autoridade Portuária. Todas essas agências observaram repetidamente o Titão sendo rebocado para o mar e retornando. Então, alguém dessas agências está preparado para intervir, parar a expedição e salvar vidas? Bem, pedimos uma entrevista a todas essas agências. Todos eles recusaram. Na verdade, não estamos filmando como nada especial. O Titan operou entrando e saindo do porto de St. John por 3 anos sem incidentes notáveis.
Mas depois de apenas algumas horas de filmagem no porto, a autoridade portuária ligou para Larry Daly para questionar o que estávamos fazendo. Sim, não suar, parece bom. De nada. Ok, tchau. Eles não são espantosos. Pegue isso na câmera. Essa era a autoridade portuária, certo? Portanto, eles definitivamente querem que um de vocês faça uma ligação. Algo que deve ser como preencher um formulário apropriado. Eles preenchem o porto, então eles controlam toda esta área aqui, certo? Então essa é a primeira vez que isso acontece. Em vez de ligar para a autoridade portuária, apareci no escritório deles com meu colega da UNCAT. Se eles nos estavam observando o Titão? Temos algumas perguntas para a autoridade portuária, sim. Especialmente sobre o que você testemunhou e qualquer preocupação que possa ter sobre o Titan, incluindo a segurança, movimento e tudo isso. Sim. Obviamente, se você nos está observando, não deve estar assistindo. Titan, nós somos em certo sentido. No entanto, isso não aconteceu em nossa propriedade. Isso aconteceu em propriedade privada. No entanto, você está sendo rebocado, certo? Ele foi rebocado, sim. Porto. Então é isso. Nesse ponto é. Vimos isso na câmera? Quando a autoridade portuária vigiou o Titão, não há indicação de que eles questionaram a corrida. O navio não foi certificado, o que significa que não havia padrões de certificação para mantê-lo. É como um navio fantasma com passageiros pagos a bordo. Como mostram os inúmeros vídeos do famoso youtuber, o barco-piloto até conduziu o Príncipe Polar para o mar junto com o Titão. Não há segredos no porto de St. John. Houve um sério problema em pleno Atlântico Norte no dia de 18 de junho. 1h45 depois do mergulho, o Príncipe Polar perdeu o contato com o empresário subbilionário John Risley, coproprietário do Príncipe Polar. Esta é sua primeira entrevista na televisão sobre a expedição mal sortada. Quando você tomou conhecimento de que, neste caso específico, algo havia claramente dado errado? Quando o navio fez seu último mergulho no domingo à tarde, o CEO da empresa, o CEO do Horizonte, Sean Lee, me ligou e disse que perdemos a comunicação com o submersível. Então indagou. Ok, qual é a nossa, digamos, política adotada? O que fazemos em tais situações? Isto porque não é a primeira vez. O protocolo é esperar um determinado período. E após isso, se não houver êxito em restabelecer a comunicação, notificar a guarda costeira. Você disse que não era a primeira vez. Esta não é a primeira vez que enfrentamos imprevistos com o navio. Você tem ideia de quanto tempo vai demorar no caso anterior? Não posso te dizer. Eu só não sei disso. Mas eu sei que a esposa de Stockton estava a bordo e não estava preocupada com o fato de que eles perderam a comunicação, porque isso aconteceu antes. Quantas vezes? Eu não posso te dizer. Então, dentro de uma janela razoável, a comunicação foi restabelecida. Mas desta vez, a comunicação foi perdida e o Príncipe Polar não tinha um ROV ou submarino robótico para procurar o Titão. Qual é o plano de backup? Qual seria o desenrolar dos eventos se algo der errado? O que você pode fazer? Ligue para a guarda costeira. Quero dizer, sabes, quando você está com problemas no mar, não há realmente um plano de reserva. Você pede ajuda. Foi alguma vez uma discussão quando este empreendimento começou? O que fazemos se as coisas correrem errado? Precisamos estar equipados com algum tipo de equipamento de busca e resgate no local próximo? Tomar essa decisão será uma prerrogativa dos nossos clientes, não nossa. Mais de 7 horas depois de perder o contato com o submarino, a guarda costeira do Zimeawa foi finalmente contactada. Quando voltarmos... Recebi uma ligação no domingo à tarde. Foi 18 de junho que havia um submersível atrasado com 5 pessoas a bordo no local apertado do Titanic. O Titã tinha meras 96 horas de oxigênio para manter a equipe viva. Então, mesmo que o plano de contingência da Ocean Gate fosse acionado, a ajuda da guarda costeira demoraria a chegar. Claro que levaremos aeronaves mais cedo, mas para levar navios à cena, estamos falando de dias, não horas. Ok, estou bem. Dispare lá.
Houve um vislumbre de esperança na busca do Titan esta manhã, quando a aeronave canadense apanhou barulhos subaquáticos na área de busca. No entanto, a tripulação ainda não conseguiu identificar a fonte desse ruído. Ao mesmo tempo, o tempo para procurar Titan está se esgotando. Espera-se que haja apenas menos de 24 horas de oxigênio para os 5 a bordo. A cada hora que passa, a esperança de encontrar a tripulação do Titã viva desvanece-se. Como mostra esses dados do tráfego marítimo, uma pequena armada de aviões e navios dos Zilnewa, Canadá, França e Grã-Bretanha procurou milhares de quilômetros quadrados no Atlântico Norte, 3 dias após o desaparecimento do Titão, o Ártico do Horizonte. Depois que o navio de apoio Titan deixou St. John, com um ROV de profundidade do mar dos Estados Unidos, o submarino levou apenas algumas horas para confirmar o pior medo dos resgatadores. Este é um. Incrível e imperdoável. O ambiente no fundo do mar e os detritos são consistentes com a implosão catastrófica do navio. O St. John foi mais uma vez um pano de fundo para um desastre no mar. Logo depois que o horizonte ártico retornou com os pedaços de salvamento do Titã, as questões começaram a incluir por que muitas horas passaram antes que o portão oceânico alertasse pela primeira vez a guarda costeira de que eles perderam a comunicação com o Titã. A grande pergunta: muitas pessoas têm perguntado, por que o capitão finalmente enviou um sinal de socorro por 7 horas? Porque eles perderam o contato com o Titã. Então, deixe-me responder a essa pergunta com outra pergunta. Deve fazer isso uma diferença? Qual diferença faria se notificássemos a guarda costeira 5 minutos após a comunicação de perda de peso? O que a guarda costeira vai fazer? Não há varinha mágica aqui. Quero dizer, não sabemos se o momento em que as comunicações foram perdidas também foi o momento em que o submarino sofreu alguma espécie de falha estrutural, certo? Nós não sabemos disso. Em outras palavras, o Titã explodiu antes de chegar ao fundo do oceano? Quando a guarda costeira canadense recusou nosso pedido de entrevista, a guarda costeira do ZEUA concordou em conversar. Este é um momento difícil. É o momento em que você nunca quer lidar com o profissional de busca e resgate. Você sempre quer levar as pessoas para casa com segurança. É isso que fazemos. Quando o sonar detectou um som incomum subaquático, o submarino estava um pouco mais de metade do Titanic. Recebemos essa informação no início dos esforços da Marinha dos Estados Unidos, que eles detectaram uma anomalia que pode ter sido consistente com uma implosão, mas não conseguiram nos dizer com 100% de certeza que é isso. Francamente, no negócio de busca e resgate, trabalhamos apenas em certeza. Você diz que opera com certeza. Então, qual é a certeza que lhe foi transmitida para saber que esta não é mais uma missão de resgate, mas uma missão de recuperação? Sim, então quando o ROV pelágico, o Odysseus, chegou ao fundo do oceano, na manhã de quinta-feira, eles detectaram um cone de cauda pela primeira vez. Uma das próximas pedaços de detritos que encontraram foi a grande porta da cápsula, a janela de vidro. Nesse ponto, era óbvio que a cápsula de pressão estava completamente falhada, e naquele ponto, sabemos que o vaso estava perdido. O cineasta da Titanic James Cameron também é um subdesigner e um crítico de Ocean Gate. Eu quero dizer que há uma ironia terrível aqui. Aqui temos no naufrágio do Titanic. Agora temos outro naufrágio que é baseado, infelizmente, nos mesmos princípios de não atender aos avisos. A especulação imediatamente se voltou para o design do Titã e aquele casco de fibra de carbono. Você sabe que a comunidade, especialmente os engenheiros de profundidade oceânica, se opõem. Bastante. Alto, o aviso foi ignorado. A superfície é clara. Você está bem para superar. Ok, Roger, estamos a 10 metros. Nós estamos subindo. Nós vamos subir. Flutuante. Aqui vamos. Tchau. Olha, o porto do oceano obviamente não ajudou a causa aqui, certo?
Portanto, na interação entre ambiguidade e intenção voluntária de circular assuntos, parece apenas uma tempestade perfeita. Após um ano notável, cheio de tragédias no Porto do Oceano, nós, como indústria, fomos atraídos para os holofotes públicos. O registro de segurança da subseção privada agora está em destruição, deixando especialistas que alertaram a Stockton em 2018, que se preocupam com o Titan, perguntando o que eles poderiam fazer mais. Queria ter tocado o alarme com a guarda costeira dos Israel e Canadá, junto com outras autoridades, utilizar a sua vasta experiência e voz para dizer basta? Tentamos muito. Tentamos seriamente, com as melhores intenções e amor. Estamos preocupados, mas somos um clichê. Nós, irmãs nesta indústria, acreditamos que podemos fazer algo bom para o planeta e convidamos todos a participar nesse caminho duplo. Isso nos deixa tristes. Isto é porque é isso. Isso não precisa acontecer. OceanGate recusou-se a ser entrevistado por esta história. O Comitê de Investigação Marítima da Guarda Costeira do Zewasta e o Comitê de Segurança de Transporte do Canadá estão agora analisando o que está errado. Mas a implosão do Titã é tão violenta que a causa precisa da tragédia pode ser impossível de identificar. Eu quero ser lembrado como um inovador. Eu acho que era, disse o General MacArthur. Você é lembrado pelas regras que quebrou. Para conseguir isso, quebrei algumas regras. Acho que as quebrei com lógica, boa engenharia, fibra de carbono e titânio. Há uma regra que diz para não fazer isso, mas eu fiz. Eu sempre me arrependerei de expor meu filho a esse risco. Como Shahzada Dawood, que faleceu com seu filho no Titan, Colin Taylor queria ter uma aventura incrível com seu filho. Ele acredita que o Stockton Rushing pode levá-los com segurança para o Titanic e voltar. Então acho que eles sabem, muitas pessoas que estão familiarizadas com a fibra de carbono e o estresse e o ciclo, que tem um prazo de validade. Então há um certo número de ciclos que podem ser realizados e eles sabiam que tem um prazo de validade. Então, dado isso, você se sente sortudo? Sim, nós temos. Eu acho que a diferença entre nosso mergulho e o mergulho fatal é 2 mergulhos. Qual é a diferença entre vida e morte? Sim, embora o Titan seja uma tragédia evitável, hoje não há nada para impedir que tudo aconteça novamente. O turismo de aventura é em alta demanda e a certificação subcertificada não é obrigatória, mas mesmo com mais supervisão, o perigo sempre será parte do pacote quando explorar o oceano profundo. Eu acho que há algo muito humano em querer explorar. Eu acho que as pessoas que participaram disso, incluindo nós, sabemos que somos pilotos de teste. Você não entra em um navio assim, navio de serviço de plataforma de petróleo e motor para o meio do Atlântico Norte, entra em um tubo de fibra de carbono e desce 4 quilômetros até o fundo do oceano, sem saber que há algum risco envolvido.